Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos trazer algo para a reflexão desta noite, e muitas vezes os amigos espirituais, eles sugerem que determinados temas, determinadas colocações, por vezes sejam até repetidas, para que haja um conteúdo em cada um para uma maior reflexão. Então nós vamos falar muito na noite de hoje, principalmente da importância do pensamento, mas antes nós vamos dizendo, que todo este universo está estruturado em leis divinas criadas por Deus. Então estas leis mantêm toda uma harmonia, todo um equilíbrio neste universo. E muitas destas leis, ou quase todas, nos dizem muito perto, mas há uma lei que diz mais perto ainda de nós, que se faz na nossa vida diariamente, que é a lei da causa e do efeito, ou da ação e da reação. Esta lei nos mostra que tudo aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos, gera automaticamente em nós responsabilidades. Se boas, teremos situações favoráveis a nós. Se não, as dificuldades teremos que passar. E muitos acreditam que perante a lei da ação e da reação, ela está inserida apenas quando nós fazemos alguma coisa. É onde eu faço algo a mim mesmo, ao meu semelhante, mas não. Esta lei, ela também vale para o nosso falar e para o nosso pensar. Porque quantas vezes uma palavra muito mal colocada, uma palavra pode até destruir uma família. Então, quantas atitudes que você toma, que muitas vezes para solucionar aquela situação, teremos várias reencarnações. E o pensar também, porque não é porque você não vê o pensamento que ele deixa de ser uma força viva. O pensamento é algo vivo, onde ele apresenta características próprias de som, de cor, de cheiro. Tanto que o espírito Miramês, ele diz: a mente humana é a mente do Criador, só que na sua mais baixa expressão cósmica. Então a mente humana é a mente do Criador, só que o Criador, Deus, ele constantemente está criando, mas é Deus. Agora nós, como co-criadores, também criamos dentro das nossas condições espirituais, dentro do nosso estado evolutivo. Então, a importância disso
o próprio Jesus nos falava: se você tem alguma coisa contra alguém e você mentalmente deseja coisas negativas, deseja insucessos, deseja às vezes o pior das coisas, mas você não o faz fisicamente, mas se você pensou e se aliado ao pensamento, une-se o sentimento, ele ganha uma força muito grande. Então você criou. Nós temos criações nossas que, fruto dos nossos pensamentos, que à medida que nós vamos energizando aquelas criações, voltando os pensamentos, nós acabamos criando de uma tal forma que muitas vezes aquilo se materializa na vida física. E como dizem os espíritos, muitas das nossas mentalizações muito energizadas, muito constantes, nós vamos encontrar esse produto na vida espiritual. Então, o pensamento ele é extremamente importante porque ele precede todos os nossos atos. Tudo que você vai fazer, quase que 90% passa pela sua mente. E a mente, ela é extremamente importante porque nós temos no corpo trilhões de células no corpo físico. E todas as nossas células obedecem cegamente ao nosso pensamento. Então, se o meu pensamento é bom, as células orgânicas trabalham a favor da minha saúde, vitalizando o meu corpo, favorecendo saúde. Mas se os meus pensamentos são ruins, as minhas células vão entender isso e vai trazer dificuldades para mim se eu mantiver este padrão mental de conduta. Então nós temos na base do pensamento a saúde ou a enfermidade, a alegria ou a tristeza. Nós temos tudo nesta base. Então nós vamos trazer hoje 2 casos reais que mostram a importância do pensamento quando aliado ao sentimento. Havia uma senhora que ela era inclusive dirigente de uma casa espírita. E ela, certo momento da sua vida, ela engravidou. Mas ela não queria de maneira nenhuma aquela gravidez. E, perturbada com aquilo, onde já estava sendo gerada, né, uma criança, ela, pelo pensamento, começou a direcionar os piores pensamentos. Então ela desejava que aquele feto houvesse um aborto espontâneo. Então ela desejava mal, xingava, ela tinha assim um horror só de saber que ela estava grávida. E ela foi agindo assim, até que chegou um momento que ela estava tão desesperada porque ela não queria a gravidez e vibrava tão negativamente por aquela criança que estava sendo gerada, que ela procura uma clínica abortiva. Então ela vai, chega, mas no último momento ela desiste, volta para trás. Mas continuou nos padrões negativos do pensamento. Tentou uma outra vez, voltou à clínica, mas também voltou para trás. Até o momento que ela deixou a coisa fluir, mas inconformada. E ela
teve essa criança, uma menina, e desde o nascimento dessa menina, o entendimento entre elas sempre foi péssimo. E ela dizia que ela sentia na sua filha um ódio, uma revolta. Ela sabia o motivo. E ela trabalhava na casa espírita e ela lamentava-se profundamente por ser uma dirigente de uma casa espírita e ter tido uma conduta nestes moldes. Então, os seus companheiros de trabalho, porque ela não vivia bem com a filha, praticamente a filha a evitava. A filha nunca chegava perto dela, nunca conversava, evitava o máximo possível. E tinha boa relação com outras pessoas. E os amigos dessa senhora, os trabalhadores, muitos achavam, puxa, eu acho que você está passando por um processo obsessivo, onde estão utilizando a sua filha para desestabilizar. Só que ela dizia que ela nunca contou aos companheiros das intenções dela, dos pensamentos dela, do que ela queria. Então surgiu mil e umas hipóteses. É um problema de obsessão. Vamos levá-la para fazer um trabalho de desobsessão. Ora, há uma colocação, né? Muitas vezes os espíritas, nós espíritas, nos equivocamos, porque muitos problemas que surgem, a gente coloca sempre a culpa no obsessor. Eu escorreguei, o obsessor me empurrou. Eu bati a cabeça, ou estou com dor de cabeça, é por causa do obsessor. Então a gente vai pondo culpa no coitado que não fez nada. Não tem nada a ver com isso. Então nós temos esse equívoco, né? Então nós vamos vendo que quantas pessoas se equivocavam dizendo que aquilo era obsessão, sem passar por um crivo mais criterioso. Aí outros surgiram, aí surgem os médiuns, que trazia a mensagem do plano espiritual, dizendo que era para ter paciência, que era um momento, não sei o quê, que não tinha nada a ver. Então começava a surgir os pseudo-médiuns às vezes. Então havia uma série de colocações. Até que, passado um determinado tempo, né, essa senhora veio a desencarnar. E ela estava sendo tratada no plano espiritual, estava numa das enfermarias do plano espiritual. E quem cuidava dessa senhora era um espírito, uma entidade feminina que, quando encarnada, foi uma das médiuns de Allan Kardec na codificação do Livro dos Espíritos, Hermance do Fox. E Hermance estava cuidando dela. E um dia, Hermance chega até a sua enfermaria e a vê muito abatida, triste, entrando quase que num clima de desespero, aflita. E Hermance falou, minha filha, o que está acontecendo? Você está bem? Ela falou, não estou bem, Hermance. Ontem me foi possível reler alguns trechos da minha reencarnação. Mas me foi possível também reler o que foi preparado para mim antes de eu reencarnar. E estava preparado pelo plano espiritual que quando eu encarnasse, em determinado momento eu seria mãe de uma menina, de uma mulher, que essa filha que eu teria, ela seria o meu maior suporte na vida. Ela seria minha companheira para todas as horas.
ela seria um suporte perante muitas dificuldades que eu teria a passar. Ela seria o sustentáculo na minha vida. E eu tive todo aquele comportamento. Aí ela narrou tudo isso para a Hermance e falou: então eu me sinto num clima de profundo arrependimento, de aflição e de desespero. Aí a Hermance deu alguns conselhos para ela, conversou. Ela falou: olha, eu vou conversar com outras entidades espirituais, né? Vamos ver como nós podemos trazer uma solução para isso, esse impasse. Ela falou: puxa, eu voltei para a vida espiritual, né? Totalmente apartada da minha filha. Então eu trago esse peso, trago essa dor, trago esse sofrimento. Aí a irmã se voltou e falou: olha, o seu caso foi discutido com os espíritos superiores e chegou-se a uma conclusão, que não existem muitas conclusões a ser chegada. Você sabe que a sua filha teve uma filha. Você sabe que você tem uma neta encarnada. Ela falou: eu sei. Eu fiquei sabendo que eu tenho a neta. Então, a única forma de você se reconectar com a sua filha, você vai reencarnar e você vai ser filha da sua neta. A sua filha vai ser a sua avó. Ela falou: é o único meio, porque você vai chegar com o véu do esquecimento. Então, dentro desse esquecimento, vocês vão começar a reconstruir um outro caminho. A filha que você tanto não quis vai ser a sua avó. E dentro desse exercício de avó para com você, vocês vão começar a recomeçar os primeiros traços de amor, para que possa ser refeito isso até uma outra etapa, mas isso é mais para frente. Porque muitas vezes são necessárias, como eu disse, reencarnações para que haja um reajuste nesse sentido. Então, a gente vai vendo como o pensamento influenciou aquela criança que estava sendo gerada, né? Então, é sempre repetindo, é uma força viva. Ele alcança onde você projeta. Se você projeta o bem para alguém, ele vai. Mas se você projeta o mal para alguém, ele volta para você. E volta, e quando volta, ele volta com pior. Porque na volta, ele vem pegando no meio ambiente tudo quanto é vibração negativa. E volta para você de uma forma pior. Então, né, a gente vai sempre vendo que o bem que você faz ao outro, na realidade, é o bem que você está fazendo para você mesmo. E era o caso também desta situação. A reencarnação para arrumar. Por isso que temos em famílias muitos espíritos em reajuste. É muito comum, por vezes, em círculos familiares, o não entendimento entre muitos. Às vezes algumas mágoas, às vezes alguns sentimentos inferiores que não há uma maneira plausível de porquê. Puxa, não se dão bem de jeito nenhum, mas nunca ninguém fez nada para ninguém, mas não se dão bem.
Porque muitas vezes estão hoje no efeito, onde a causa está lá atrás. Então, a gente que vai tendo um conhecimento maior da doutrina, e se tiver esses tipos de circunstâncias, né, a gente tem que entender e tentar mudar a coisa, e não colocar mais lenha na fogueira. Agora existe um outro lado, onde o pensamento foi bom. Uma moça, ela engravidou, e ela aceitou muito bem, tranquilo. E no começo, né, então ela começou a frequentar os médicos, né, para fazer os exames, tudo. E o médico falou que era uma menina. E o médico falou: olha, só que eu não tenho uma boa notícia para você. É uma menina, só que ela tem um problema, anencéfalo. O médico falou: então a probabilidade de ela nascer é pequena. Ela pode desencarnar durante a gestação, ou se nascer, vai durar poucos dias. Não há um prognóstico assim bom para tudo isso. Então eu sugiro já fazer um aborto. E essa moça falou: não, eu não vou fazer. Eu vou ter esta criança, nem que ela dure um dia, mas eu não vou fazer, porque eu já sinto, mesmo nessas circunstâncias, eu tenho um amor muito grande por ela, e não vou fazer isso. E aí ela foi embora, e claro, né, à medida que ia passando o estado de gestação, ela voltava para fazer os exames, acompanhamentos, e novamente os médicos insistiam: mas vamos fazer o aborto. Ela falava: não, e não toque mais nesse assunto. Eu não quero mais saber. Eu a amo e vou levar até o fim e vai ser assim. Ok. E foi, e ela mentalmente, ela vibrava por essa criança, amor. Ela falava: eu te amo, eu te amo. Sabe, ficava dando pensamentos positivos, pensamentos incentivadores àquele espírito, porque ele estava recebendo tudo isso. Até o momento que a criança nasceu. E realmente era uma menina, e apresentava esse problema, né? Anencéfalo. Ela ficou com a menina viveu uns 15 dias e depois desencarnou. E essa moça, ela queria entender mais o porquê dessas situações. Por que um nasce com saúde e alguém nasceu como a filha dela? Porque um nasce numa família abastada e o outro tem que morar na rua? Por que essas diferenças? Como nascem pessoas das mais variadas situações? Então ela queria entender. Então ela começou a frequentar a casa espírita. A princípio ela ia nas palestras, então ela ficava sentada nas primeiras fileiras. E ela levava um caderninho. Então tudo que era falado, que era interessante, que ela não queria esquecer, ela anotava. Corria, anotava e ia escrevendo. E toda vez ela estava lá. Aí ela começou a interessar-se. Então na casa espírita ela buscou, ela falou: poxa, eu vou aprender espiritismo, quem sabe eu posso até trabalhar numa casa espírita. Então ela foi começar a buscar o aprendizado. Então ela entrou para a casa espírita, foi fazer o curso de doutrina espírita, foi fazer o curso de passes. Então ela começou a fazer tudo quanto era curso que a casa oferecia para
preparar uma pessoa a estar apta a fazer parte das tarefas dentro da área da doutrina. Então ela foi fazendo todos os cursos, tudo isso, e começou a trabalhar. Já estava dando passe, estava fazendo o seu trabalho, muito bem. E teve um dia que havia uma reunião de mediúnica, onde havia um intercâmbio, era uma reunião fechada, de intercâmbio com o plano espiritual. E estariam presentes apenas umas 3 ou 4 trabalhadores ou trabalhadoras só para dar o passe, né? Não tinha plateia, era só o grupo de médiuns e as pessoas dando o passe. Muito bem. Então, estava todo mundo reunido na mesa, a moça estava lá mais no fim, outra num canto, outra no outro. Aí, pouco antes de começar os trabalhos mediúnicos, começou a prece, aí começou a entrar aquela música suave, todos se preparando, entrando naquele clima. De repente entra uma entidade espiritual feminina, portando assim uma aparência juvenil. Ela entrou na sala. E ela apontou, né, essa moça. Ela falou: eu quero falar com aquela moça. Quero falar com aquela mulher. O pessoal trouxe ela para a mesa, lá perto. Então ela ia conversar com a entidade espiritual via as condições mediúnicas. Ela nem sabia, ela não via nada, não percebia nada, né? Mas seria através da mediunidade que se daria o entendimento. Aí a moça chegou perto e aí a entidade espiritual disse o seguinte: minha mãe, como eu te amo. Muito obrigado por não ter me abortado. Muito obrigado. Eu precisava passar por esta situação. Eu precisava apenas aqueles dias no mundo. Mãe, ela disse, em outras vidas eu tive comprometimentos com a justiça divina. Passei pelas provas e faltava só essa. Então o próprio plano espiritual já tinha me dito que enquanto o meu corpo estivesse sendo gerado, ele seria um dreno para as imperfeições que ainda estavam no meu espírito. Era preciso eliminar algumas imperfeições que eu trazia no meu espírito para ter um espírito plenamente saudável. E eu sabia que eu não ia durar muito. E o tempo que eu fiquei aqui, e ainda ela falou o tempo exato, 15 dias, era o tempo necessário que eu precisava para expurgar tudo aquilo. Obrigado mais uma vez por a senhora não ter me abortado, senão eu teria que recomeçar isso outra vez. Então eu quero dizer para a senhora que eu a amo muito e sempre a amarei. E também quero lhe dizer que eu vou reencarnar como sua filha novamente, em breve. E aí chegou e falou: mãe, um beijo e até mais. E saiu da sala. A moça ficou num estado assim meio que de êxtase, de alegria,
Ela não sabia o que estava, ela não conseguia dentro de si mesmo como ela contornava aquela situação toda. E ela continuou trabalhando, né? Tivemos os trabalhos lá, tudo bem. Depois ela continuou trabalhando durante a sequência do tempo, né? Foi sempre participando dos trabalhos. E depois daquele encontro, né, com a filha, praticamente quase um ano depois, uns 10, 11 meses, ela tem a notícia de que estava grávida. E aí ela vai ao médico, faz os exames, e o médico falou: olha, você está grávida, é uma menina, e ela está muito bem de saúde, é uma menina, está tudo bem. Ok. E ela já sabia que era aquela filha voltando. Então, ela continua, né, até vibrando amor ainda, bastante, e quando a menina nasceu, realmente, né, a menina saudável, ela chegou até levar lá no centro, muito bonitinha, então a menina voltou, né, voltou para a mãe. Então a gente vê como que a vida espiritual exerce, né? Às vezes a gente tem determinadas perdas que acha que aquilo nunca mais vai acontecer, né? Nunca mais você vai ter aquele contato, nunca mais vai ter aquela presença, nunca mais vai ter aquele carinho, aquele amor. E às vezes você até desconhece que ela está muito mais próxima do que você imagina. Com um novo corpo, dentro do mesmo círculo familiar, né? E você às vezes nem percebe. Então, veja como atuou as duas formas do pensamento, né? Então, por isso que o pensamento positivo, o pensamento nas situações, ele cria coisas boas. Depende tudo de nós. O que nós vemos no mundo hoje aí fora, tanta violência, tanta dificuldade, tantas pessoas adoecidas emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, o que até a gente tem vendo isso aí, é o efeito de uma causa que está na coletividade. Porque nós estamos sempre exalando, emanando para fora o que está dentro de nós. Então, o nosso mundo que nós estamos vendo é um reflexo do mundo interior das pessoas. Então, às vezes a gente ouve determinadas condições de programas para alterar coisas, mudar isso, mudar aquilo, leis, são determinadas situações que são trazidas. E é muito raro você ver um êxito nisso. Porque para você ver um mundo melhor, você precisa começar a tornar-se melhor. Aquilo que você emana, porque nós estamos emitindo constantemente o nosso interior. O que é essa emissão nossa? É a somatória dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Então nós estamos lançando no exterior. Então cada um está lançando o seu quadro vibratório. Então o que nós estamos vivendo são essas situações, pessoas passando por situações difíceis, principalmente síndromes de pânico, depressão, porque o espírito está enfermo. Então é necessário que as pessoas se renovem
a nível de pensamento, de sentimento, porque nós só vamos encontrar um mundo melhor, não é por leis, não é por isso, mas é por nós mesmos. Mas a única lei que vai vigorar nisso são as leis divinas. Aquelas leis que Jesus nos ensinou para a nossa postura, para que nós pudéssemos fazer o melhor. Então, é aquele axioma, tal fora como dentro. Então, todos nós, cada um de nós individualmente, nós temos no nosso corpo físico aquilo que está no nosso espírito. Se você está com uma doença no teu corpo físico, o teu espírito registra a mesma coisa, né? Então, continuamos a ser um dreno do nosso corpo espiritual. Então, por isso, o reajuste de pensamento é o carro-chefe de tudo. O pensamento é que organiza todas as nossas condições, felizes ou não. Mas é preciso que nós nos dispomos a determinadas mudanças. Não esperar que nada de fora venha resolver, mas o meu eu é que vai resolver. Cada um melhorando um pouco, cada um tendo um pensamento melhor, para que assim as pessoas sejam mais saudáveis. Seremos mais saudáveis quando nós alterarmos as qualidades de pensamento. Depende de nós. Então eu agradeço a vocês todos pela atenção. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.